Fala aí, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje vamos falar sobre o milênio. No vídeo anterior eu falei sobre a vinda de Cristo, a segunda fase da segunda vinda de Cristo, e nesse vídeo nós vamos falar como vai ser o milênio. Vamos lá. Primeiro que existe uma promessa, do reino de Cristo, e o acontecimento é um fato futuro. O milênio não é agora, O milênio não é com a presença da igreja. Em 2 Samuel 7, 11 e 16 fala o seguinte: E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das suas entranhas. E estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao teu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Salmo 89, 3 e 4 fala: Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Em Salmo 89, 20 a 27, fala: Achei a Davi meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar e a sua direita nos rios. E ele me chamará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também eu farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Daniel 2,44 fala: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Em Daniel 7, 13 e 14 fala: E eu estava olhando com as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel 7, 26 e 27 fala: Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Bom, a gente vê essa ênfase no milênio no Antigo Testamento. Isso porque os judeus, aqueles que morreram salvos pela lei, eles estarão presentes no milênio. A igreja ela não é falada no Antigo Testamento, e o arrebatamento também não é falado no Antigo Testamento porque ele não se destina aos judeus. Mas como o milênio também se destina aos judeus, além de se destinar também aos cristãos, ele aparece no Antigo Testamento. Vamos ao Novo. Lucas 1, 31 a 33. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Judá, e o seu reino não terá fim. Lucas 19, 12 fala: Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Essa é uma referência, ao fato do reino de Jesus que está para vir, esse reino milenar dele na terra.
Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Outro texto importante também sobre o milênio, Apocalipse 19:11 até Apocalipse 26. Fala sobre os 1000 anos literais várias vezes. O texto fala tanto sobre 1000 anos que seria absurdo querer interpretá-lo como qualquer outra coisa do que diferente de 1000 anos literais, porque ele enfatiza muito a questão de 1000 anos. Vamos ao texto. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga com peleja e justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bom, a duração do milênio. A duração do milênio é dito 6 vezes que ela será de 1000 anos. Isso a gente lê em Apocalipse 20, de 1 a 7. Eu li agora até o 6 e vou ler o versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Bom, o que vai acontecer no milênio? Primeiro, Cristo reinará. Cristo reinará de que forma? Onde? Bom, Cristo reinará sobre toda a terra. Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Ele vai reinar com vara de ferro, ou seja, poder e autoridade. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com elas nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Outra característica é que ele também vai julgar imediatamente qualquer pecado. Zacarias 14, 17 a 19 fala: E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela chuva, virá sobre ele as pragas com que o Senhor ferirá os gentios
que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Bom, e os santos ressurretos? Bom, os santos ressurretos, eles vão reinar com Cristo. Lucas 19, 16 a 19 fala: E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina deu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Sê tu também sobre 5 cidades. 1 Coríntios 16, 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? E 2 Timóteo 2,12 fala: Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testes nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bom, os santos ressurretos, eles também vão assentar-se com Cristo no seu trono. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E terão responsabilidades individuais, não coletivas. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E disse-lhe: Bem está, servo bom, porque foste fiel, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Foi o texto que eu li agora. Isso mostra que as responsabilidades são individuais. Qual será a situação de Israel no milênio? Primeiro, Israel será reajuntada. Ezequiel 36, 24 fala: E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei em todas as terras, e vos trarei a vossa terra. Só lembrando que ela vai ser reajuntada naquele território que deveria ser de Israel, mas que Israel não conseguiu conquistar por desobediência a Deus. Ou seja, é o território que vai do mar, pegando até o atual estado de Israel, e vai até a linha do rio Eufrates, até encostar em Ur, né? Esse território inteiro ele deveria ser de Israel, conforme as promessas no Pentateuco, mas que não foi, né? Não foi porque eles desobedeceram a Deus várias vezes e por consequência não conseguiram pegar todo o território que seria destinado a eles. Nesse momento aqui, o território vai ser destinado totalmente a eles como deveria ser. Ezequiel 37, 1 a 4. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e disse-lhe: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Essa é uma referência profética, né, sobre a restauração do Estado de Israel. Isaías 11, 10 a 13. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual está posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o seu lugar no seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, do Egito, e de Patros, e de Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará dentre os 4 confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Essa profecia tem a ver com o fato de que as tribos de Judá e Efraim viviam com problemas, viviam em pé de guerra. Inclusive foi esse problema que deu origem à divisão do reino.
Efraim liderando as outras tribos contra Judá, criando o Reino do Norte, né? O Reino de Israel, que o Reino do Norte continua sendo chamado Reino de Israel, e o Reino do Sul, que ficou sendo chamado Reino de Judá, e não separado do Reino de Israel, que era Judá, Simeão, que era misturado em Judá, parte dos levitas, né, que viviam lá, e, se eu não me engano, a tribo de Benjamim, mas não tenho certeza. Jeremias 16, 14 e 15. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras por onde eles tinham lançado, porque eu vos farei voltar à sua terra, da qual dei aos seus pais. Jeremias 23, 5 a 8. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e de trouxe a cada geração da casa de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde vinhas arrojado, e habitarão na sua terra. Só uma curiosidade aqui sobre a revelação de Jesus para Paulo. Está aqui, né, em Jeremias 23, 5, que levantará um renovo justo. O que acontece? A palavra renovo no hebraico, ela é natsaré, né? Nazaré, que seria o nosso Nazaré, só que a pronúncia é um pouco diferente. Natsaré. Em grego ficou Nazaré, né? E pra gente ficou Nazaré. Quando o Jesus ele se apresenta para Paulo, ele fala assim: sou Jesus o Nazareno. Pra gente, Nazareno é só a pessoa que vive em Nazaré. Só que, na verdade, tinha um contexto muito mais profundo. Paulo conhecia, e se bobear, quase de cor, né? O Antigo Testamento. Era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, isso aí não se discute. Até porque ele era fariseu, era típico dos fariseus um grande conhecimento sobre da lei, dos profetas e dos escritos, né? Que é como dividido o Antigo Testamento para o judeu. E o que acontece? Quando ele fala eu sou Jesus Nazareno, ele está falando eu sou Jesus o renovo. Ou seja, ele está dizendo que ele é o renovo. Jesus está falando para Paulo que ele é o renovo que estava predito em Jeremias, né? Se eu não me engano, Isaías também fala sobre isso, não tenho certeza. Então ele está especificando, né, para Paulo, além dele dizer para Paulo que ele é o Jesus, ele também fala eu sou Jesus o Nazareno, o Natsoreano, né? A pronúncia mais perto do original seria o Natsoreano, ou seja, eu sou Jesus o renovo. E aí Paulo entende que quem é o renovo? Jesus é o renovo justo, é aquele que estava nas profecias. A família que construiu a vila de Nazaré, cerca de 100 anos antes de Jesus nascer, existe, né, conta-se que essas pessoas elas criaram a vila com o nome Natsaré, né, justamente como um desejo de que o Messias viesse daquela cidade, daquela vila. Por isso que eles criaram essa vila com o nome de Renovo, ou seja, Natsaré. Mas vamos voltar então ao nosso texto aqui. Outro texto falando sobre o reajuntamento dos judeus, né, dos hebreus, é Jeremias 30, 6 a 11. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o pescoço e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais servirão dele os estrangeiros. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei.
Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo que não te terei por inocente. E Mateus 24, 20 a 33 fala: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, ele está aqui, está no deserto, não saiais. Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os teus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Bom, como é que fica então os rebeldes e prevaricadores? Eles não vão entrar com Israel. O texto de Ezequiel 20, 33 a 38, ele fala: Vivo eu, diz o Senhor Deus, com quem mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras das quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Como entrei convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Das terras das tuas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Outro ponto é que toda nação vai se arrepender e se converter, toda a nação de Israel. Ezequiel 36, 24 a 28 fala o seguinte: E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis com meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. E habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Outro texto também que fala sobre o arrependimento, a conversão do povo de Israel, é Zacarias, se converter a Cristo, é Zacarias 12, 10 até 13, 3. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido.
E a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as demais famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. Romanos 11, 25 e 26 fala: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Bom, outra coisa importante sobre a questão de Israel é que Efraim, que seria Israel do norte, vai se reunir a Judá, por causa dessa briga histórica, que dividiu o reino entre norte e sul. O texto de Ezequiel 37, 16 a 22 fala: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam, e se torne uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhe dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei a vara de José que estava na mão de Efraim, e das tribos de Israel suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre o que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhe, pois: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e levarei a sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E Oséias 1:11: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Outra característica aqui sobre Israel é que Israel vai voltar a ter juízes. Isaías 1:26: e te restituirei os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. E Mateus 19:28 fala: e Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós, que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Outra característica é que Israel vai evangelizar os gentios. Isaías 66:19: eu porei entre eles um sinal, e os que dele escaparem enviarei as nações a Tarsis, Pul e Lude, e flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, se não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Zacarias 8:13: e há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. E Zacarias 8:20 a 23 fala: e assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e subir e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e a suplicar o favor do Senhor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vamos para a última parte desse vídeo aqui, porque o assunto do milênio é muito grande, então deve render uns 3 vídeos, 2 além desse. As nações do mundo. Durante o milênio, as nações do mundo inicialmente serão compostas só de convertidos. Mateus 25, 34 a 40. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e foste ver-me? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Multidões nascerão durante o milênio. Zacarias 8, 4 a 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. E também subirão para adorar em Jerusalém. Isaías 2, de 2 a 4 fala: e acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Bom, por enquanto, então, esse é algumas explicações sobre o que vai acontecer no milênio. A próxima explicação vai começar sobre o diabo acorrentado. No próximo vídeo a gente fala disso. E, bom, espero que você esteja sendo abençoado por esse vídeo. Curte, se inscreva aqui no canal e até mais.